Eu comecei meu vício aos 14 anos, né? Com o uso da maconha. Por curiosidade, por uso recreativo. E foi numa festa, numa boate. Conheci uma moça. Aí, pra sair bonito na festa, eu falei assim: ah, eu uso então. E aí eu conheci alguém que vendia, né? Fui lá e comprei. Depois disso, todo dia eu queria fumar. A gente começou a beber muito e ele começou a usar. Aí teve um certo dia que a gente bebeu tanto. A gente bebeu tanto, tanto mesmo. Aí ele me ofereceu e colocou para mim. Aí eu experimentei. Sarou mesmo. E eu senti prazer naquele momento. Foi o primeiro contato meu com a cocaína. E a primeira vez que você usa é perfeito, sabe? Mas depois, assim, eu falo por mim mesmo. Não tem mais aquela mesma alegria, aquela mesma empolgação que tinha no começo, sabe? Deverão comparecer à sala de psicologia. Nós tivemos um paciente que passou por aqui, que trabalha em uma empresa enorme, uma multinacional, e que as reuniões são regadas a vinhos e uísque. Em uma dessas reuniões ele passou da conta, aí deixou de ser socialmente aceito. Meu problema em si é o álcool, né? Eu sempre bebi. Trazendo aqui para o lado da UDQ masculina, falando da questão cultural, existe alguns que estão aqui que o primeiro abuso de drogas foi com o responsável, foi com o pai. E meu pai, para não dividir os bens com minha mãe, deixou eu ter relações sexuais, tinha 11 anos de idade. Deixou eu beber cerveja, deixou eu fumar cigarro. Esse pai falou, tá, você chegou a uma certa idade, agora você vai virar homem. Você vira homem tendo o primeiro porre e tendo a primeira relação sexual. Eu ligava as câmeras e ficava escondido pra ninguém. Se eu visse alguém passando na rua que poderia tocar a campainha e, tipo, sabia que eu tava em casa, eu tentava esconder o máximo de prova possível, porque eu tinha receio que alguém soubesse. Aí chegou um tempo em que minha mãe desconfiou e eu contei pra ela e pra minha tia. Fiz o tratamento sem internação, mas não adiantou. Eu evitava de beber dentro da cidade, né? Gostava de beber mais longe, mas eu bebia. Agora, depois que eu voltei, eu senti, assim, meio envergonhado, sabe? Até porque eu falei pra minha mãe que eu acho que agora eu não quero ficar aqui, não nesse momento. Uma família me encontrou na rua. Eu tava muito magra. Eu tava com 40 quilos. E eu tava com a enfisema pulmonar, com uma tuberculose, hepatite. Eu tava morta-viva. E você vai perdendo o seu caráter, sabe? As pessoas vão deixando tanto de acreditar em você que você vai virando um indigente, assumindo isso. Você vai falando, não, realmente eu sou um lixo, eu não sou ninguém. Até hoje eu fico pensando, quando a minha avó faleceu, foi o ano que eu fiquei mais limpo na minha vida. Foi 3 anos, né? E depois de 3 anos eu recaí. E minha família depois ficou jogando na minha cara. O que sua avó vai pensar de você? O que ele ia pensar de você agora? O nome desse adoecimento familiar é codependência. Essa codependência existem fases. A primeira fase é a fase do desespero. Qual é a minha responsabilidade? O que eu poderia ter feito? Ele começou a agredir na rua. Todos que passavam, se ele surtava, quando ele estava no surto, aí ele começou a agredir na rua, já agrediu dentro de casa também. Naquela época eu estava brigado com minha mãe, sabe? Minha mãe me chamou para posar na casa dela e eu falei assim, não mãe, não vou ir na casa sua não, aí não tem nem sofá para sentar. Acabou que 2 anos depois eu estava dormindo no chão da casa dela. E eu procurando ele em becos, andava por aqueles lugares mais horríveis que eu nunca pensei em andar, vendo aquelas pessoas sentadas, tudo suja, com latinhas na mão, e eu me deparei com meu filho naquele lugar. Horrível. Eu não gosto nem de... É muito doloroso. Aí eu chamei ele disse, espera mãe, eu fumar, só mais esse.
Existem diversas formas. Tem pessoas que não querem nem ver a família, tem pessoas que querem muito ver a família. É muito complexo, porque existem diversas formas. Mas se eu puder generalizar, o que a maioria sente é arrependimento. Arrependimento de por que que eu não escutei fulano, por que que eu não estive mais próximo de ciclano, por exemplo. Grande parte dos meus tios, da minha família, tentou de tudo para me ajudar. Eu fui ficando mais afastado depois, assim mesmo, sabe? Acho que nos últimos meses eu não queria sair para nada. Se eles me chamassem para sair para casa de alguns deles, eu não queria, porque eu sabia que se eu fosse era difícil de usar lá. A nossa natureza é muito difícil de mudar. Eu era muito arrogante. Eu não aceitava isso aqui nunca. Vim para uma casa de recuperação, para mim era o fim do mundo. Chegou uma fase na minha vida que a minha esposa, assim como eu saí do mundo do crime, ela pediu para eu parar de beber. Existe a fase da barganha, que é, por exemplo, a esposa. Se você internar, a gente continua casado, do contrário, a gente separa. Minha família está muito cansada, porque tem 12 anos, né? Existe a fase também da exaustão emocional, que é a fase que basicamente a família desiste. Não, família, o problema de família não é julgamento, é não te apoiar. Quem tem essa rede de apoio, essa família, que seja família, que seja amigos, que seja o NA, que seja o AA, que seja a igreja, quem tem essa rede de apoio tem uma facilidade maior de estar bem lá fora. Mandar uma mensagem de apoio, ver a pessoa, porque não adianta. 2 primos que mandavam mensagem para mim todo dia e um é biomédico, ele conversava comigo e entendia melhor sobre a dependência, né? Falava que se eu não pedisse ajuda, eu não ia dar conta disso tudo sozinho. Se você não ajudar a pessoa, ela só vai piorando. É o caso que a gente vê em Goiânia. Essas ruas estão cheias de pessoas pedindo. Eu achei que essa internação aqui agora está diferente. Ele está diferente, o jeito dele está diferente. Ele assim falou assim, eu estou participando de terapias, eu estou participando de todas as coisas aqui porque eu quero melhorar, eu não quero ser isso mais, mas não é por você, é por mim. Eu entendo que a gente é cansativo, só que a gente não pode desistir, pelo menos um não pode desistir. Porque faz a diferença uma pessoa não desistir da outra.